Aqui é o professor Cláudio Ravi falando e vamos dar início à nossa aula de inglês desta semana. E vamos dar seguimento ao assunto do Simple Present Tense, que é o presente simples, desta vez na forma interrogativa. Nas aulas passadas nós falamos sobre o Simple Present, já na Affirmative Form, que é a forma afirmativa, usada para afirmações positivas. Negative Form, para negações contrárias àquilo que se planeja falar. E hoje, a Interrogative Form, que é usada para questões ou para perguntas. Então, a interrogativa. As formas negativa e interrogativa do Simple Present são feitas com o verbo auxiliar do, no caso, conjugadas do ou das, no presente simples, acompanhado do verbo principal sem o to. E esse verbo ele é na forma infinitiva. Só que, como eu já disse aqui, sem o to. E acrescenta-se o ponto de interrogação no final da frase, para formar a forma interrogativa. Diferente da forma negativa, para formar uma oração interrogativa no Simple Present, usa-se o verbo auxiliar do antes do sujeito e não depois, como na negativa. Para os pronomes pessoais I, you, we e they, e das para a terceira pessoa do singular apenas, que seria he, she e it. E aí, como exemplos, nós temos Do I need it? Eu preciso disto. Do you have a summer house? Você tem uma casa de praia? What do toads eat? O que os sapos comem? How do you know she is married? Como você sabe que ela é casada? Where does he work? Onde ele trabalha? Para a forma interrogativa, nós precisamos seguir essa linha de raciocínio. Precisamos usar essa estrutura. Primeiro, o do, mais o pronome, seja ele I, you, we, you de novo, ou they, mais o verbo no infinitivo, só que sem o to. Por exemplo, do we know her? Do we know her? Nós a conhecemos, ou nós conhecemos ela, no português informal. Do you have a car? Do you have a car? Você tem carro? E já no singular nós usamos o das mais he, she e it, apenas na terceira pessoa do singular. Mais o verbo no infinitivo sem to. Does it works? Funciona? Does João need your help in the kitchen? João precisa da sua ajuda na cozinha? Como passar uma frase afirmativa para a interrogativa? Primeiro, vamos ver aqui uma frase na afirmativa, do presente simples. I play soccer very well. Eu jogo futebol muito bem. Para a gente passar para a interrogativa, primeiro de tudo, a gente tem que botar lá no comecinho, antes do sujeito, o verbo auxiliar do, na forma correta. Já que aqui é o I, então eu vou botar do. E no final a gente tem que botar o ponto de interrogação. Do I play soccer very well? Eu jogo futebol muito bem? Outro caso agora, que é um pouquinho mais complicado. She works in the office 5 days a week. She works, por quê? Tem esse Szinho porque antes ali vem o she, que é a terceira pessoa do singular. Em inglês é assim. Com o verbo, o singular, no caso a terceira pessoa, é que possui o S. É diferente dos substantivos, que o plural é que vem com S. Então ficaria o seguinte. Em vez de botar o do, antes do she eu vou botar does, com o ES. Does she work? E o work, que é o verbo, antes vinha com o S,
mas agora não tem mais. Por quê? Porque ele vai para o infinitivo, sem o to, e é como se o das tivesse pego o Szinho da terceira pessoa do singular, e por isso que o work não precisa mais do S, porque senão ficariam dois S's. Does she work in the office 5 days a week? Ela trabalha no escritório 5 dias pela semana? Mais um exemplo. The bus leaves every morning at 8 o'clock. O ônibus parte toda manhã às 8 horas da manhã. Does the bus leave every morning at 8 o'clock? Does por quê? Porque bus é o ônibus e o ônibus é it. Então com o it eu vou botar does. Does the bus leave, aí já perde o S, every morning at 8 o'clock. Então é isso, alunos. Good luck, bye bye. Façam as atividades. Se tiver alguma dúvida, revejam esse vídeo ou pesquisem nesses sites aqui que eu vou deixar o link para aperfeiçoar melhor o entendimento de vocês, e se quiserem também praticar, tem algumas atividades sobre esse assunto. Qualquer dúvida, só me perguntar. E até a próxima semana.